Então, na primeira parte do semestre, nós tivemos a ver assim, com alguma profundidade os conceitos e a parte de matemática em si, também como implementar estas redes neuronais profundas. Agora, nesta segunda parte, vamos mudar um pouco aqui o nível de abstração e olhar para vários tópicos de uma forma um pouco mais superficial. A exceção será a aprendizagem por reforço, que será um pouco mais aprofundada, porque vai ser o tema do segundo trabalho, mas de resto, estes vários tópicos serão mais para vos mostrar aplicações diferentes, arquiteturas diferentes, métodos diferentes de usar redes neuronais profundas e vamos fazer isto de uma forma assim, um pouco mais breve. Até porque nesta segunda metade do semestre depois começam todos os trabalhos de testes e assim, e é muito mais difícil dar matéria com mais volume. Então, hoje vamos ver redes recorrentes e a ideia destas redes é que nós vamos alimentar a rede com output da própria rede. Portanto, podemos ver isso como um processo cíclico através do tempo. A propagação pode ser a retropropagação, backpropagation, pelo tempo também, ou podemos pensar na rede como desenrolada, como se fosse uma rede com pesos partilhados, desenrolada nesse eixo. Vamos ver também como lidar com dependências ou relações com períodos mais longos, principalmente olhando aqui para esta solução de usar redes neuronais recorrentes estruturadas, como estas GRU e LSTM, já vamos ver o que é. A ideia disto é ser uma introdução breve, assim um pouco por alto. As redes recorrentes ainda têm alguma aplicação, mas começam a ser substituídas por redes de convolução ou por transformers, que vamos ver para a semana, em várias aplicações. Isto por causa da retroalimentação que dá este aspecto temporal à rede e que dificulta a paralisação, porque precisamos estar à espera do output da iteração anterior para depois calcular a próxima. Ok, então vamos ver o que é uma rede neuronal recorrente. A ideia aqui é simplesmente que estamos a alimentar a rede com o output da própria rede com um certo atraso. Portanto, há aqui uma ideia de ver passos no tempo. E estes dois conceitos são importantes. Primeiro, a tal empilhar o stacking de transformações não lineares, como fazemos nas redes profundas normais. Mas agora estamos a reutilizar a mesma camada várias vezes, portanto, este empilhar não será usando camadas diferentes, mas reutilizando a mesma. Ou então, se quiserem imaginar que são camadas diferentes, vamos ver as duas formas de imaginar esta rede. O que acontece é que elas partilham os parâmetros, portanto, os parâmetros são exatamente os mesmos, porque no fundo a ideia é que seja a mesma camada. Portanto, esta será a motivação. Utilizar os mesmos parâmetros, podemos fazer uma rede bastante profunda, mas estamos sempre a usar os mesmos parâmetros, portanto não temos tantos parâmetros como seria se estivéssemos simplesmente a empilhar camadas diferentes. No entanto, pode haver aqui na ativação da rede algo que indica um estado que depende da história anterior, de tudo o que aconteceu no passado, e que pode ir mudando ao longo destas várias iterações. Por isso, este tipo de redes é especialmente pensado para lidar com dados sequenciais. Isto pode ser mesmo ao longo do tempo, porque nós, quando imaginamos estas redes, estamos a pensar nas iterações ao longo do tempo, mas pode ser qualquer coisa que tenha informação posicional. Pode ser um texto que tem uma sequência de palavras, pode ser algum conjunto de dados, por exemplo, um gráfico ou assim, em que nós temos os valores todos numa certa sequência. Portanto, tudo o que seja em sequência e que haja esta noção de cada um dos elementos, nós podemos usar estas redes. Então vamos ver esta ideia de desenrolar, de fazer o unfolding da rede. Vamos supor que o estado da rede é definido de uma forma recursiva, em que temos uma função de uma matriz qualquer de pesos e do estado no tempo anterior. Nós podemos usar esta recursividade para fazer, por exemplo, 3 passos. Temos o tempo menos 3, temos essa função outra vez aplicada ao output daquela, outra vez, e vamos chegar até ao ST. Se nós imaginarmos desenrolar isto, portanto, isto do que eu estou a mostrar ali seria algo deste género. Temos aqui o estado, uma matriz, este estado pode ser um vetor, não é? Esta matriz são os pesos da rede. Isto indica um atraso de um passo na tal progressão temporal. Portanto, pegamos no estado, usamos a matriz, vamos ao novo estado, usamos outra vez a matriz e vamos passando assim pelos vários estados da rede. Ou então podemos desenrolar isto e imaginar que tínhamos estas ligações, mas esta matriz é sempre a mesma em todos estes casos.
Portanto, esta é a ideia do unfolding ou do desenrolar da rede, em que nós podemos passar deste ciclo recorrente ali no tempo e passamos para algo que seria mais parecido com uma rede normal. Nós, no início do semestre, falámos de quebrar a simetria dos pesos da rede. Isto aqui seria o mesmo. Nós temos uma rede neuronal normal, bastante comprida, mas com simetria dos pesos todos. Sim, mas o problema da simetria dos pesos ocorre numa das camadas. Portanto, se tu tivesse uma camada com vários neurónios, se dois neurónios tiverem os mesmos pesos, os gradientes vão ser sempre iguais para aí, não é? E depois não vais ter problemas aí. Mas se tiveres dois neurónios de camadas diferentes com os mesmos pesos, já não é necessariamente esse o caso, porque eles têm inputs diferentes, não é? Portanto, só aqueles que têm todos o mesmo input, aí têm que ter os pesos diferentes. Portanto, o que se passa aqui é que as ativações que estão a passar por estes neurónios são diferentes porque dependem do estado que vai sendo transformado com estes parâmetros U e mais uma função de ativação. E aquilo é mesmo o esquema mais simples. Não é? Agora, nós também temos, numa rede, vamos ter um input. Portanto, não é só o estado que vai mudando ao longo do tempo, mas o input. Então, nós podemos ter aqui outro conjunto de pesos. Temos pesos ligando o input à nossa rede e temos também ligando o estado ao passo seguinte. Mas a ideia de desenrolar isto é a mesma coisa. Podemos imaginar que nós, a cada passo de tempo, a cada instante, vamos pondo um input aqui e vamos calculando o novo estado de rede em função do estado anterior e do input, e estamos a fazer isto a todos os ticos do relógio. Ou então, desenrolamos isto e de uma vez estamos a pôr aqui todos os inputs e fazer todas estas coisas. Portanto, no fundo, a rede recorrente, pensada assim ao longo do tempo, é equivalente a uma rede de várias camadas, assim desenrolada, com a restrição de que estes pesos depois têm de ser sempre iguais. Portanto, são duas formas equivalentes de nós pensarmos na rede recorrente. E assim, podemos ver também esta ideia de base aqui, que é, estamos a empilhar transformações não lineares, mas não temos que pagar aquele custo adicional de ter muito mais parâmetros por termos novos parâmetros para cada camada que estamos a pôr, porque estamos a reaproveitar os mesmos parâmetros. Agora, aqui nós podemos usar estas redes de maneira a poder lidar com sequências de valores com tamanhos diferentes. Isso foi uma coisa que nós ainda não tínhamos visto como fazer, que é se os nossos inputs não têm todos o mesmo tamanho. Até agora nós sempre assumimos isso nas arquiteturas que temos considerado, mas neste momento, com este tipo de redes, se nós tivermos sequências de tamanhos diferentes, nós podemos simplesmente correr mais ou menos iterações aqui e podemos ter mais ou menos passos temporais. No Keras, isto aqui é um pouquinho mais complicado, por causa da maneira como a interface usa e define os batches e assim, mas em teoria a rede pode responder, pode ser usada com sequências com mais ou menos elementos. Podemos também ter múltiplos outputs. Por vezes usa-se a rede e temos apenas um output no fim, essa pode ser uma utilização, mas também podemos ter um output a cada estado. Portanto, conforme vamos recebendo os inputs, vamos tendo estes outputs que dependem também do estado da rede, que vai depender do historial todo no passado. E quando isto acontece, há aqui várias hipóteses. Uma delas é que o estado da rede só depende do estado anterior, mas não do output. Portanto, apenas precisamos ali de outra matriz para o output, mas esta que seria a arquitetura. Ou podemos ter... desculpem lá, estou a fazer aqui um passo ainda um salto. É que se nós temos um output que desejamos, neste caso o y para o treino, não é? Aqui é onde iremos ter a função de loss. Portanto, nós podemos ter a função de loss só no fim, se só precisarmos do output no fim, ou podemos ter a função de loss em todos estes passos, se nós tivermos um target, soubermos qual é o output desejado a cada um destes passos. Mas neste caso, o estado da rede a seguir só depende do estado da rede anterior. Pode acontecer também que o estado da rede no passo seguinte dependa do output da rede no estado anterior. Agora depende da arquitetura, depende do problema que nós temos. Mas se isto acontecer, nós temos a possibilidade de melhorar o treino e até a paralelização da rede em alguns casos, se nós notarmos que
apesar deste ser o output da rede, este é o output que a rede devia ter tido. E nós podemos usar este para treinar a rede em vez deste. Portanto, ela está a cometer um erro, mas nós dizemos não era esse, vamos fazer de conta que era aquele, e agora ela tenta fazer aquele output. Portanto, isto chama-se teacher forcing, em que nós estamos a medir em cada iteração aqui, estamos a medir o erro em função do output da rede e do target que está lá. Mas em vez de fazermos o estado seguinte da rede depender do seu output, depois de medirmos o erro em função do output da rede e do que nós queríamos, fazemos o estado seguinte da rede depender daquilo que devia ter sido o output. Portanto, vamos encorajando a rede a ir para o sítio certo e a não se deixar desencaminhar por causa de erros cometidos no passado. Isto chama-se teacher forcing. Que tem esta vantagem de que podemos melhorar o treino, porque no fundo esta será a solução de máxima verossimilhança. Nós vamos ignorar aqueles erros do passado e medir só o erro que a rede está a cometer em cada iteração. Mas além disso, nós tivemos este caso especial aqui, em que o estado da rede só depende do output e nós usamos teacher forcing, ou seja, o estado da rede em cada instante depende não propriamente do output da rede no passo anterior, mas daquele que devia ter sido o output. Nós podemos paralelizar isto facilmente. Portanto, este é um caso particular em que o treino da rede pode ser facilmente paralisado porque temos isto instantaneamente para todos os casos, não precisamos estar à espera do output da rede anterior. É claro que isto é um caso muito específico, normalmente o que acontece será alguma coisa assim, o estado da rede vai depender do output na iteração anterior, mas também do estado na iteração anterior, e neste caso agora já não podemos saltar este passo, precisamos de calcular o anterior antes de calcular cada um dos estados. Mas mesmo assim, teacher forcing é uma boa ideia porque nos permite ir encorajando a rede a ir pelo caminho certo em vez de se perder. No caso anterior, no caso específico, era fácil paralisar, então para que é que servia? Porque nós já temos isto, não é? Estes são os alvos, as latencies, certo? Portanto, se tu quiseres calcular esta parte aqui, tu tens os pesos da rede, certo? Estes ainda não mudaram. Tens o input, consegues calcular tudo isto, sabes quanto é que era aquilo, para calcular o estado, não é? E então tens este... Mas temos que esperar que os pesos ocorram, nós não conseguimos prever os pesos. Não, porque tu tens todos estes, podes fazer isto tudo ao mesmo tempo. Tu consegues fazer os cálculos todos aqui, independentemente do resto, porque tens este valor, tens este, e tens as matrizes todas. Certo? Portanto, neste caso específico, em que o estado não depende do estado anterior, depende apenas do output e do input, como nós temos os inputs e os outputs, podemos fazer o cálculo em paralelo. Agora, se tiveres este, já não dá. Porque este já depende daquele e agora temos de esperar por calcular o outro. E normalmente, este será a situação mais comum, não é? O estado também depender do estado anterior. Mas como é que o label da iteração anterior ajuda a nós sabermos qual é que é o valor que nós temos de dar ao label atual, da iteração atual? Depende do problema, mas imaginem que é uma coisa de processamento de texto. Saber a palavra anterior ajuda a saber qual é esta, não é? Porque elas estão relacionadas. É claro que normalmente aí tu traz uma coisa assim porque tens de saber também algo sobre as outras palavras anteriores. E tens... Sim, não é só... Portanto, este será o caso mais comum. Neste caso, a vantagem do teacher forcing é que melhora o treino da rede, mas não o torna mais rápido, porque tens de fazer à mesma os passos todos. Não é? Sim, okay. Agora, se a rede for assim, então o teacher forcing, além de melhorar o treino, permite paralisar. Algo que não podes fazer se fizeres isto. Este não dá para paralisar, porque precisas calcular o output em cada caso. Sim, ok. Portanto, durante o treino com teacher forcing, nós usamos não o output da iteração anterior, mas o que devia ter sido o output, essas letras que nós temos. Depois da rede treinada, quando passamos para a inferência, aí sim, quando temos de seguir a sequência toda, não é? Se nós temos aqui uma sequência de inputs, vamos passando pela rede e vamos usando o output para mudar o estado, porque neste caso, quando estamos a fazer nesta fase de inferência, não sabemos qual é que é o output que devia ter tido. Aí temos de confiar na rede se ela estiver bem treinada.
Estas redes recorrentes podem também ser bidirecionais. Aqui tem um exemplo. Nós temos estes estados F que vão mudando ao longo do tempo e cada um dependente do estado anterior. Se nós podemos imaginar isto como tempo, também podemos imaginar isto como uma sequência, por exemplo, uma sequência de ADN, ou de genes, ou de palavras no texto, ou algo assim. Mas podemos ter este estado B de backwards, que está, cada um depende do que vem a seguir. E a dependência é ao contrário. E depois os outputs vão depender dos dois estados. Portanto, podemos ter redes cuja recorrência funciona em direções diferentes. Isto serve não só para lidar com dados sequenciais, mas também para combinar algo sequencial com algo que não é sequencial. Um exemplo disso é a geração de texto com base numa imagem. Portanto, gerar as legendas de figuras, como aqui, Black Cat is walking on grass, etc. Isto tem algumas dificuldades porque conceptualmente nós podíamos imaginar que usávamos a imagem de alguma forma aqui no estado da rede, mas depois tínhamos de combinar uma sequência que pode ser esta sequência que tem, por exemplo, aqui no output várias palavras que nós queremos gerar, mas tínhamos de combinar isto com algo que não há uma sequência, seria, por exemplo, sempre a mesma imagem. Uma forma, na prática, de fazer isto é tipicamente dar o estado inicial à rede com base no que nós queremos que determine o contexto. Por exemplo, se for para criar uma legenda para a imagem, nós usamos aqui uma rede de convolução, ou assim, depois criamos um vetor que vai determinar o estado inicial da parte recorrente da rede, e depois a parte recorrente é que vai gerando palavras, até gerar esta palavra especial, este token end, e nós sabemos que aí acabou a geração de texto. Portanto, isto determina o estado inicial, o estado depois vai determinando o próximo estado, etc. Aqui, como inputs, podemos usar os outputs anteriores, portanto, isto seria algo deste género, mas sem novos inputs, em que a imagem só entrava aqui no início. Portanto, há várias maneiras de organizar isto, mas a ideia é que nós podemos usar a rede recorrente para, partindo do certo contexto, ir gerando uma sequência de outputs. E essa sequência pode ser variável porque nós podemos ter um token especial que diz agora acabou a sequência. E então vamos correndo a rede até chegar a esse token. Sim? Nesse caso, o vetor era como se fosse sequencial, fingimos que o vetor do output... Aqui tens uma camada densa e é simplesmente um vetor. Não é? A dimensão que entra aqui depois vai ser a dimensão do vetor que determina o estado da rede. Sim, mas esse vetor está aí. Sim. Fingimos que é sequencial e passamos pela... Não, este é só um vetor. Vamos supor que o estado da rede é determinado por um vetor de 30 elementos. Então, depois destas camadas de convolução, densas, etc., esta parte da rede termina com um vetor de 30, que entra aqui e é o primeiro estado. Além disso, tem como input o token start. E o output será, por exemplo, straw, aqui. Agora, vamos fazer o input do straw e transformamos aquele estado de acordo com os pesos desta parte correta. E vamos fazendo assim. Portanto, neste caso, o input sequencial é simplesmente o output anterior. Portanto, seria esta parte aqui e sem um novo input. A imagem, tanto pode ser, podemos estar a pôr a imagem constantemente, por exemplo, podia ser um input repetido aqui e o estado ia mudando, mas normalmente o que se faz neste tipo de redes é que se usa apenas para o primeiro estado da parte correta. E aqui simplesmente está a pegar no output anterior e a produzir uma nova palavra, até que produza o token que indica que acabou o texto. Portanto, assim o texto pode ser mais ou menos longo, conforme o que a rede gera. Sim. Que tipo de dados é que nós teríamos? Como é que seriam as labels para esta rede? Isto normalmente são imagens com legendas. Tens de ter pessoas a legendar imagens, né? A Amazon tem serviços desses assim, depois podes ter até várias legendas para a mesma imagem, alimentar a pedacinho, ou procurar legendas de consenso, e depois, quando vier uma parecida, em princípio a rede consegue fazer legendas parecidas também. Mas sim, mas isto dá bastante trabalho e custa bastante dinheiro arranjar datasets para este tipo de coisas. Sim. Porque é preciso ter as imagens com as legendas feitas. Nada.
Podemos também usar uma rede recorrente para fazer ao contrário, passar de uma sequência de comprimento arbitrário para um vetor de tamanho fixo. Por exemplo, numa rede deste género, o vetor de tamanho fixo seria o último output, é este vetor que representa esta sequência. E isto, como podemos passar de um vetor de tamanho fixo para uma sequência, e como podemos passar de uma sequência para um vetor de tamanho fixo, conseguimos encaixar isto e criar uns encoder-decoders, em que podemos fazer um mapeamento de uma sequência para um vetor de tamanho fixo, e depois podemos usar esse vetor de tamanho fixo repetidamente como input, ou então para apenas determinar o estado inicial, como vimos naquele exemplo da imagem, para gerar uma nova sequência. E esta é uma abordagem usada para tradutores. Criamos um sistema deste género, de codificador-descodificador. Pode ser treinado de forma não supervisionada para aprender estruturas de linguagem, mas depois também pode ser usado treinando para codificar com uma língua e descodificar com outra. Portanto, uma coisa parecida com aquilo que nós vimos que os autoencoders são funcionais para fazer deepfakes, podemos fazer com redes recorrentes o mesmo género de coisas para fazer traduções. E essa é uma abordagem que permite facilmente juntar aprendizagem não supervisionada com supervisionada para treinar redes de tradução. Nós vamos ver outra abordagem mais moderna, Transformers, para a semana, mas esta também é uma aplicação de redes recorrentes. Portanto, basicamente o que fazemos aqui é, como conseguimos mapear uma sequência para um vetor de tamanho fixo e depois desse vetor de tamanho fixo para uma sequência, nós podemos fazer transformação de sequências para sequências, podemos fazer embeddings, que é, no fundo, pegar uma representação que não é muito densa, não é muito compacta, como por exemplo um conjunto de palavras, e criar uma representação melhor, que no fundo está a pôr a posição desse exemplo num manifold mais útil para a aprendizagem, que pode ser um vetor de valores numéricos, e aí depois podemos usar esse como input para outras redes, etc. Portanto, isto permite fazer várias destas coisas, tradução entre texto e fala, áudio, coisas assim. Portanto, e desta forma também podemos fazer autoencoders e treinar este tipo de redes sem leis, de uma forma não supervisionada, porque estamos a criar representações desses conjuntos de palavras, ou, em geral, por qualquer sequência que tenhamos. Então vamos ver agora um problema específico aqui das redes recorrentes, que é aplicar a retropropagação, o backpropagation, pelo tempo. Se nós tivermos a rede desenrolada desta maneira, então o backpropagation aqui aplica-se como nós já vimos nas redes até agora. Vamos calculando aqui as derivadas, não é? Até obter as derivadas todas, e depois de ter as derivadas todas, passamos para o próximo passo do Stochastic Gradient Descent e vamos treinando. Se nós usamos a rede desta maneira, se nós estamos a pensar em que vamos pôr o input, alterar o estado, pomos um novo input, vamos percorrendo assim ao longo do tempo, então agora a retropropagação será andar para trás nestes passos todos. Não é uma coisa parecida com o que estávamos a fazer ali nas derivadas, mas há esta noção de que estamos a andar para trás no tempo, para trás nas iterações que fizemos. Portanto, uma maneira de nós fazermos isto é considerar a rede desenrolada, fazer isto unfold, e o Keras tem uma opção para fazer isto. Portanto, neste caso, precisamos de mais memória, não é? Vamos pôr as camadas todas desenroladas explicitamente em memória, mas depois fazemos o backpropagation normal. Outra forma de fazer isto é mantendo estas matrizes constantes, não é? Neste caso, se nós desenrolamos, temos de copiar estas matrizes. No caso de estarmos aqui ao longo do tempo, estas matrizes de peso são sempre as mesmas e são constantes, mas então fazemos backpropagation pelas várias iterações. Mas a ideia, no fundo, o backpropagation e o time nas redes recorrentes acaba por ser a mesma coisa, o mesmo princípio, de estarmos a compor todas aquelas derivadas o mesmo princípio do backpropagation normal. A diferença aqui é que nós podemos, como nós temos sempre a mesma camada ao longo do tempo, e nós não precisamos de ir ajustando todos estes pesos, porque estes pesos são sempre os mesmos,
nós podemos decidir quanto é que vamos andar para trás no tempo quando fazemos o backpropagation. Portanto, ao contrário das redes normais que usamos, estas duas fases são independentes. Uma é quantos passos de tempo é que nós usamos para ir alterando o estado da rede. Portanto, qual é que é a memória da rede, quantas iterações é que ela vai percorrer para influenciar o seu estado. Outro é quantos passos é que andamos para trás para fazer a retropropagação das derivadas e determinar como é que alteramos os pesos. Porque notem que se nós fazermos um passo para trás, vamos ter uma derivada da loss em função destes pesos. Mas se fizermos outro, já nos dá outra derivada aqui. E se fizermos outro, já nos dá outra. E são sempre os mesmos pesos. Portanto, aqui nós podemos decidir quão para trás é que vamos andar antes de alterar os pesos, de uma forma independente de quanto é que andamos para a frente. Numa rede, se isto fosse simplesmente uma rede densa com várias camadas, não dava para fazer isso, porque se só andássemos umas para trás, depois não treinávamos as outras e elas nunca aprendiam. Não é? Mas como isto são sempre os mesmos pesos, podemos pensar nesse problema. Não é? Então, no Keras existe aqui este while loop, no TensorFlow, que basicamente faz toda aquela parte da retropropagação com a derivação automática, mas por um ciclo e faz a retropropagação ao longo do tempo. Em alternativa, vocês podem usar esta opção de desenrolar a rede e aí ele faz a retropropagação normal, é mais rápido, mas tem de criar aquelas cópias todas daquela camada e cria mesmo a rede desenrolada antes de aplicar o backpropagation. Portanto, se vocês tiverem sequências grandes, depois pode ocupar muita memória porque a rede fica enorme, não é? Com aquelas camadas todas. E o que acontece aqui é que se nós temos uma sequência de K elementos, se esta sequência for muito comprida e nós fizermos a retropropagação por todos estes passos, estamos a arriscar cada vez mais aqueles problemas dos gradientes. Vanishing gradients, exploding gradients, ou demora mais tempo a fazer os cálculos, precisamente porque se temos uma sequência muito grande, temos de fazer a retropropagação como se tivéssemos muitas camadas. Mas como nós não precisamos fazer isso, não precisamos fazer a retropropagação pelo mesmo número de passos que temos no nosso input, na nossa sequência, nós podemos ajustar isso. Portanto, podemos fazer este primeiro passo, esta primeira passagem para a frente em K1 passos que serão o comprimento da nossa sequência. Portanto, se esta for a nossa sequência, nós podemos passar isto tudo para a frente para ter todas estas ativações, todos estes estados intermédios da rede. Mas depois fazer a propagação só para trás aquele K2 que será inferior ao K1. Porque como isto são sempre as mesmas matrizes, em vez de termos de calcular as derivadas estas vezes todas aqui, calcular todas estas, podemos só ficar com as primeiras e depois alterar os pesos. Portanto, no backpropagation through-time podemos fazer isto, que é truncar a retropropagação e então usar um K2, que será o número de passos que consideramos para a retropropagação, para a backpropagation, menor que o número de passos que temos no tempo em que temos de olhar para os estados da rede. No caso destas redes no Keras, o que nós podemos fazer é cortar as nossas sequências num comprimento igual a este, ao K2. Portanto, vamos cortando em pedaços assim, mas usamos esta opção do stateful, que é para o Keras guardar o estado da rede entre batches, não fazer o reset do estado no fim do batch. Então, isso permite-nos treinar a rede. Nós fazemos aqui, por exemplo, três passos, fazemos a retropropagação aqui e depois fazemos mais 3 passos, mas ela já parte daquele estado. E depois fazemos a retropropagação outra vez e, eventualmente, a rede está a passar por uma sequência, por uma história já muito longa, mas sempre que faz a retropropagação só faz um pequeno número de passos e não percorre tudo outra vez para trás. Nós não podemos tratar isto como se fosse batch learning, ou seja, X passos, treinamos a rede, mais X passos, já com os novos pesos, voltamos a treinar a rede. Exato, é isso que acontece. Só porque o que nós estamos a fazer é deixar, não estamos a fazer reset no estado.
Portanto, a rede está a lembrar-se do que é que aconteceu para trás noutros batches anteriores. Portanto, na prática, é como estarmos a fazer passar uma sequência muito longa pela rede, mas fazendo treinos aos bocadinhos, sem fazer muitos passos de retropropagação. E só no final é que fazemos as alterações, não? Não, em cada batch pode ir fazendo, então vai fazer um pouquinho. Neste caso, também podias fazer isso, mas neste caso, na implementação que queres, ele vai fazendo em cada batch. A questão é que estamos a guardar o historial todo de um batch para o outro, que é para não fazer sempre reset, para ele estar a receber informação do historial passado há mais tempo e não apenas do último batch. Agora, é importante manter aqui a ordem certa das sequências dentro dos batches e entre batches, porque ele está a guardar a ordem. Na verdade, se nós fizermos batches nisto, vamos supor que vocês têm várias sequências. Se fizerem um batch com várias sequências, ele vai guardar no fundo, essas cópias dos estados da rede. Se o batch for de 16 sequências, por exemplo, ele guarda 16 cópias do estado da rede, e então temos de manter a mesma ordem das sequências de batch para batch, porque se as trocamos, depois ele vai estar com o estado de uma sequência quando aplica a outra. E depois, quando chegamos ao fim das sequências, fazemos o reset state para pôr tudo no zero, e aí podemos entrar com novos batches, novas sequências, ou começar a época outra vez, dependendo dos dados que tem. Mas vamos ver um exemplo a seguir, depois do intervalo, e dá para ver melhor este truque. Mas a ideia importante é que a sequência pode ser muito comprida, mas nós não vamos obrigar o backpropagation a seguir esse número todo de passos, porque isso depois pode nos causar problemas de estabilidade numérica, de explodir os gradientes ou algo assim, e demora mais tempo. Portanto, vamos fazer só um pouquinho backpropagation de cada vez. Outro problema que nós temos aqui nas redes neuronais recorrentes é, ao compor a mesma função muitas vezes, ou acrescentar muitas destas camadas, eventualmente a influência deste estado aqui pode começar a ser cada vez menor e desaparecer, ou então explodir exponencialmente conforme nós vamos avançando no tempo. Portanto, um problema aqui nestas redes recorrentes é como é que nós fazemos a rede aproveitar a informação de estados que ocorreram já há muitas iterações atrás. E com isso conseguir encontrar estas dependências a longo prazo entre situações diferentes, entre partes diferentes do input. Portanto, um truque que há várias maneiras de fazer isto para tentar mitigar este problema. Eu vou focar principalmente nestas unidades estruturadas, com estes gates, mas só para mencionar assim por alto, estes métodos de reservoir são interessantes porque vocês podem imaginar que têm um reservatório enorme de pesos, com uma rede enorme, com muitos pesos, mas não vamos treinar isso, porque são imensos. Então, isso é tudo gerado aleatoriamente, pomos lá os dados, passamos por essa camada enorme que vai fazer transformações locais nos nossos dados, e depois só as outras a seguir, que são mais pequenas, é que aprendem a aproveitar o que quer que seja de interessante que por acaso tenha saído da primeira parte. Portanto, neste tipo de métodos, nós inicializamos pesos aleatoriamente e depois só os pesos, alguns pesos de um passo mais à frente, ou de uma parte da rede, ou algo assim, é que são treinados. Portanto, em geral, estes métodos do reservatório, a ideia é que nós criamos uma rede muito grande, com muitos parâmetros, mas depois só alguns é que treinamos e os outros todos deixamos aleatórios. Portanto, essa é uma forma de tentar conseguir encontrar relações a uma escala maior entre pontos mais diferentes dos nossos dados, em que vamos precisar de muitas transformações e muitos parâmetros, mas sem ter este problema depois de nos dar chatice no treino quando tentamos ajustar isso tudo. Podemos também fazer estes skip connections, nós já vimos isto noutros contextos de redes de computação, por exemplo, na UNED, e a ideia é que nós vamos saltar camadas com as nossas ligações. Portanto, podíamos saltar por intervalos de tempo e criar ligações, em vez de ser apenas entre o T-1 e o T, também, por exemplo, entre o T-10 e o T, e até podemos remover ligações muito próximas e deixar só saltos mais longos, etc. Portanto, podemos mexer nessa arquitetura da rede. Mas uma ideia fundamental que nós vamos ver aqui nestas gated units é esta ideia destas unidades líquida, que basicamente termos alguma informação que vai passando ao longo das iterações da rede
mas que não está sujeita a transformações não lineares. Nós precisamos de transformações não lineares, mas essas tendem a explodir ou a pôr tudo para zero, né? Se usarmos sigmoides, coisas assim. Podemos ter aqui uma em paralelo que não está a sofrer essas transformações não lineares e ajuda a preservar essa informação. Então vamos ver esse exemplo aqui no contexto destas. Sim? No Reservoir Methods, aqui o hidden state, o que é que estaria antes do hidden state? Era a recurrent, não é? Imagina que tens uma primeira camada muito grande, aleatória. E depois só começas a treinar a segunda, que é mais pequena. Essa será a arquitetura mais simples. Mas a ideia depois pode ser generalizada para outros tipos de arquitetura. Isso é ser útil para a recurrent networks por causa de nós, é como se tivéssemos uma rede muito longa, é isso? Não, é porque se tu podes usar essa primeira transformação e treinar depois a parte que vai à procura de padrões nos teus dados, mas em que, por exemplo, esta primeira passagem aqui pode ser uma rede enorme, este V pode ser uma coisa monstruosa, que é aleatória, mas que não está a ser treinada. E depois, a seguir, é que tens uma camada escondida qualquer, não é? Que vai tirar dali o que interessa. E isso é que vai ser depois usado de maneira a tirar o que interessa para conseguir perceber essas relações mais distantes. Então, usávamos o reservoir como input. O reservoir fica logo a seguir ao input para criar uma representação diferente dos dados. Agora, se tu fazes isso ao calhas, pode ser uma representação com uma dimensão muito grande e fazendo ao calhas, muitos desses valores vão ser inúteis. Mas a outra camada que vem a seguir, que é pequena, vai pegar nisso tudo e agregar um vetor mais pequeno, aproveitando que interessa. Eu confesso que não entendi muito bem como é que nós aplicamos uma série. Temos uma rede gigante sobre o input no reservoir. Depois, basicamente, tudo aquilo que a gente vai ter quando começar a treinar não será inútil. Ou não há o risco de estragarmos até a representação original. Sim, o reservoir vai criar uma representação de uma dimensão muito alta, que é maioritariamente inútil. Mas depois tens a camada de treino que vai extrair daí o que interessa. E pode ser fortemente regularizada, etc. Não é? Que é para teres. Portanto, a ideia é que há uma transformação muito complexa, com tantos pesos que nós não vamos sequer tentar aprender, vamos deixar ao cair. E o passo seguinte é simplesmente filtrar aquilo e tirar lá o que interessa. Portanto, a ideia central destes reservoir methods é que aquela primeira transformação muito complicada, com muitos parâmetros, não é treinada, é aleatória. A seguir é que temos uma coisa que espreme isso e que tira o que interessa para as próximas camadas. É seguro imaginar isso como um upsampling não linear? Uma espécie de mega upsampling? Sim, é um upsampling aleatório, no fundo. Não é bem um upsampling no sentido em que o upsampling normalmente tenta preservar, não é? Quando fazes isso na imagem, tentas preservar a imagem e preenches com interpolação, uma coisa assim. Não é? Isto é mais uma projeção aleatória num espaço muito maior. Okay? Portanto, essa é a ideia aqui. Tem muitos pesos, mas não os vamos treinar, vamos tentar depois aproveitar alguma coisa disso. Não. Então vamos ver um exemplo de uma GRU, deste Gated Recurrent Unit, e a ideia aqui é que nós temos uma unidade nestas redes recorrentes que tem uma estrutura fixa com as funções de ativação selecionadas e uma certa arquitetura para tentar fazer certas coisas aos dados. Portanto, que temos aqui, o Update Gate, aqui o Z, nós vamos receber uma soma do input do estado anterior, não é? Portanto, o input é multiplicado por uma matriz, o estado anterior por outra matriz, mais um bias, e vamos passar isso por uma sigmoide aqui. Portanto, este dá-nos um valor que é passado aqui pela sigmoide e que nos vai dizer quanto é que nós vamos atualizar aqui. Porque notem que a sigmoide vai variar entre 0 e 1, portanto, isto tanto pode dizer 0 ou 1, não é? O máximo ou nada. E depois temos aqui este reset gate R, que vai multiplicar o estado anterior, quando passa por aqui, por uma sigmoide que é função do estado anterior também e do input. Portanto, aqui temos outra sigmoide que vai multiplicar ali. Se for 0, apaga isto, esta linha, esta ligação. Se for 1, ela vem em 100%.
Portanto, o reset é mais, vamos neste caminho aqui esquecer por completo o estado anterior ou não. E depois temos aqui um candidato ao output, este H, que é o output da rede e é também o estado seguinte. Portanto, neste caso, nós só temos um output que serve como input aqui pelo estado para o passo seguinte, mas também serve de output nesta iteração. E aqui temos a tangente hiperbólica, que vai de menos 1 a 1 e que vai depender do peso, vai depender do estado anterior, mas passando aqui multiplicando por esta função do reset. Portanto, esta parte pode ser 0 se o reset decidir esquecer o estado anterior, e mais aqui um bias. Isto dá-nos um valor candidato a output, mas que depois vai ser multiplicado ali pelo update gate. Portanto, basicamente, o update gate temos aqui, este Z, vai multiplicar este candidato aqui, e depois vamos usar também o estado anterior como parte do contributo nesta rede, no output desta iteração. Portanto, basicamente o que temos é aqui uma parte que nos decide quanto é que vamos usar do estado anterior para determinar o candidato ao output agora e quanto peso é que estamos a dar aqui ao input. E depois de termos isto, nós vamos ter o output da rede. Mas além disso, temos este caminho aqui, estão a ver? Todos estes caminhos têm estas funções de ativação, portanto são transformações não lineares. Podem ir para 0, 1, para menos 1, 1, nesta tangente hiperbólica. Mas este caminho aqui só tem uma multiplicação e uma soma. Portanto, esta parte é linear. E nós estamos a juntar aquela transformação linear, somar aqui à outra transformação não linear, e isto ajuda a preservar um pouco a informação ao longo das várias iterações, sem corrermos o risco, por exemplo, de ter lá uma sigmoide que passa a 0, depois a partir daí fica tudo a 0 para sempre, ou algum problema desse género. Portanto, esse problema dos vanishing gradients ou dos exploding gradients pode ser parcialmente, dos vanishing gradients pode ser mitigado com esta abordagem. Os exploding gradients, infelizmente, não, pode ser ficando cada vez maior e acaba por explodir. Uma versão disto um pouco mais sofisticada, as LSTM, Long Short Term Memory, em vez de terem apenas um output em cada iteração, que é o output e o estado, têm dois. Têm mesmo este estado da célula, o CT, e este output para que pode ser usado como output mesmo para cada uma das iterações e que também vai afetar o estado a seguir. Portanto, basicamente, como veem, há aqui 3 canais de entrada: o input, o nosso exemplo, este estado e este estado da célula do anterior. E este aqui é o que só tem as transformações lineares e que ajuda a preservar a informação ao longo do tempo. Os outros têm estas transformações não lineares, que é o que nós precisamos para ir massajando as representações para ter o que nós queremos. Portanto, esta parte é importante, este canal aqui só com transformações lineares é importante para evitar o problema dos vanishing gradients, fazer desaparecer a informação. Estas redes recorrentes têm sempre o problema dos exploding gradients, por isso é que é preciso usar otimizadores específicos, como o FMS Pro ou assim, para tentar evitar que ela exploda, mas pelo menos com este tipo de arquitetura reduzimos o risco de desaparecer as coisas pelo meio. Então aqui temos algo parecido, temos aqui o forget gate, que depende do estado anterior, aqui, e do input, passa aqui por uma sigmoide e que nos vai dizer quanto é que nós vamos esquecer deste cell state anterior. Portanto, se isto aqui der 0, o cell state anterior não interessa, esquece. Se isto der 1, vamos usar 100% do que vem do anterior. Depois temos aqui o input gate, que vai buscar os inputs e o estado anterior e que vai fazer com que os inputs agora afetem o candidato ao estado ali e temos aqui este candidato para o estado que vai buscar estes parâmetros aqui do X, o estado anterior também, mas vai aplicar uma tangente hiperbólica. Portanto, este é de 0 a 1, este é de menos 1 a 1 e este também de 0 a 1.
O estado, o CT que vai sair aqui, vai ser multiplicado o estado anterior pelo output do forget gate, que é aquele que vai dizer esquece o que aconteceu antes, ou então não, se tiver um output de 1, e vai usar também o input multiplicado por este candidato aqui. Portanto, isto vai alterar o cell state em função dos inputs aqui, do X, e este vai permitir esquecer o que é que vinha para trás. E isso vai determinar aqui o C. O output aqui para o H, a ideia é a mesma, nós temos aqui também um candidato com esta sigmoide, depende também do estado anterior aqui e do X, mas vai depender também deste C com esta tangente hiperbólica. Portanto, este C vai afetar o output aqui, só simplesmente com esta transformação linear, mas esta transformação linear não é para o próximo estado do C. Portanto, nessa arquitetura o C é a memória e o H é o output? Não, tanto o H como o C são estados da cell. Mas este aqui chama o cell state, este é o hidden state. A diferença é que este não está sujeito a transformações não lineares e o H está. Não é? O C é só transformado linearmente. O H é transformado não linearmente aqui com esta sigmoide. E eles vão correndo aqui em paralelo. O H é que é mesmo o output, portanto, se tu quiseres tirar o output da rede em cada iteração, é este H aqui, que também serve de output. O C é uma coisa com transformações lineares que vai correndo em paralelo ao longo disto. Mas naquela arquitetura anterior, então, tipo, o H e o C eram mais ou menos a mesma coisa? Não, nesta arquitetura anterior podes considerar que não tens o C, não tens o output tem estas transformações também aqui não lineares, portanto é um pouco, tem transformações lineares para se preservar, mas é mais limitado, não tem aqui uma transformação não linear neste, não é? E este aqui tem a transformação não linear ali do sigmoide, mas depois tem este C em paralelo. Portanto, é uma extensão, digamos assim, um pouco mais complexo que o outro. Mas este é bastante usado porque permite, aliás, pelo nome Long Short Term Memory, permite não só identificar padrões a períodos mais curtos, como a períodos mais longos, porque consegue preservar aquela informação ao longo de mais tempo. Portanto, a ideia aqui destas gated units é que nós temos estas várias ligações, umas com transformações lineares, outras com transformações não lineares, que ajudam a, no fundo, tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é ter as transformações não lineares que nós precisamos para ir transformando os dados ao longo do tempo, mas também evitar que a informação desapareça rapidamente ao longo de poucas iterações, usando aquele canal com transformações lineares. Aqui o LSTM é um pouco mais complexo, tem este cell state, além do hidden state que funciona como output, tem também este cell state, que só tem transformações não lineares e preserva mais informação a longo prazo. Ok, resumindo esta parte, nós vimos a ideia das redes recorrentes, que vocês podem imaginar como iterações ao longo do tempo, recebendo como input o output de iterações anteriores, ou então podem imaginar desdobrar, desenrolar a rede e termos uma rede profunda em que os parâmetros são sempre os mesmos em todas as camadas. Com isto, temos aquele backpropagation through time, que é a ideia de que nós vamos fazer a propagação, a retropropagação apenas algumas iterações, por apenas algumas camadas, porque os pesos são os mesmos para a rede toda. Então não precisamos vir tudo cá para trás e fazer tantos passos de retropropagação quanto a sequência nós temos, porque basta fazer alguns e é mais eficiente, resolve e tem menos problemas destes dos gradientes aparecerem, explodirem, etc. Isto quer dizer que nós temos uma rede neuronal que, apesar de ter os parâmetros só de uma camada, funciona como uma rede profunda, como se tivesse muitas camadas, e que pode ser usada para sequências muito grandes, porque depois nós podemos treiná-la só a espacinhos pequenos. E então é bastante versátil para este tipo de problemas de sequências temporais.
Há este problema de aprender dependências de prazos mais longos, porque a rede depois vai perdendo informação, vai se esquecendo do que é que estava a acontecer, mas nós vimos que este tipo de unidades estruturadas, como a GRU ou a LSTM, ajudam nisto. Principalmente a LSTM é bastante boa para resolver este problema, portanto acaba por ser das mais usadas neste tipo de redes. Eu recomendo depois que leiam o capítulo 10 do livro, para ver um pouco mais de informação sobre isso. E agora vamos fazer um pequeno intervalo e depois vou mostrar um pouco do tutorial desta semana em que vocês vão implementar no Rede 10.